Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que a paz esteja com todos. Nós vamos prosseguindo, com nossa série de mensagens. Vamos já para a parte 14, Imitadores de Cristo, tá bom? Se você já é inscrito, aquilo que eu não vou cansar de pedir, que é o seu like, tá? Se você vai se inscrever, eu também peço, e tanto um quanto o outro. Não só peço o like, mas também peço que você compartilhe, tá bom? Para que o Evangelho alcance mais pessoas, O YouTube possa enviar para mais pessoas, essas mensagens que com todo carinho, com todo amor no meu coração eu tenho preparado, tá? Pelo Espírito Santo, lógico. Deus tem me dado essas mensagens, E de coração eu tenho preparado, tá bom? Então vamos lá, parte 14, Imitadores de Cristo. Jesus veio como servo. É a nossa meditação de hoje. Você vê, eu me preocupo com uma coisa, que às vezes muitas pessoas, elas dizem ser de Cristo, mas às vezes ela age totalmente ao contrário ao que Cristo ensinou. Às vezes eu vejo pessoas que diz ser de Cristo, mas elas não é aquela pessoa que é disposta a servir os outros, a servir o próximo, E muitas pessoas, elas querem ser servidas, Ela quer ser bem tratada, ela quer ser reconhecida, Mas às vezes não é isso que ela faz, E Jesus, ele disse lá em Mateus, capítulo 7, verso 12, a Bíblia diz assim, Mateus 7,12 diz assim, aquilo que você quer que as pessoas te façam, faça também você a elas, pois esta é a lei e os profetas. Então, Jesus, ele já começou ensinando que se a gente quer que as pessoas ela nos trate bem, primeiro a gente tem que tratar elas bem. Se a gente quer ser servido, primeiro a gente tem que aprender, a servir. Mas servir quem? Só quem nos convém? Porque, infelizmente, meu amigo e minha amiga, nós vivemos num mundo a qual as pessoas são interesseiras, Por exemplo, às vezes o funcionário, ele serve o patrão. Por quê? Porque ele está esperando uma promoção, ele está esperando um aumento de salário, Por exemplo, às vezes o obreiro, ele serve o pastor porque ele espera que o pastor dê para ele um cargo elevado, dê para ele uma posição boa, Ou às vezes o pastor serve o membro, por quê? Porque o membro às vezes tem um dízimo gordo, Então, isso não é algo que Jesus, ele aprova. Nós devemos servir a todos, não importa quem seja, e jamais servir esperando algo em troca ou por interesses. Entre os discípulos havia uma competição, Aliás, foi exatamente por esse motivo que Jesus, ele, lá em João, Evangelho de João, capítulo 13, foi exatamente por isso que Jesus, ele começou
a lavar os pés dos discípulos, né? E o Pedro, ele ficou brabo, né? Os outros também não ficaram bravos, mas os outros, eles, vamos assim dizer, eles não tinham a coragem que o Pedro tinha, né? O Pedro achou absurdo Jesus lavar os pés dos discípulos. Mas por que tanto Pedro quanto os outros acharam um absurdo? Porque na lei humana, entre o ser humano, entre as pessoas que não servem a Deus, é muito difícil você achar. Acha, tá? Não estou dizendo que não acha, não. Não estou, vamos assim dizer, generalizando, não. Acha sim. Porque tem muitas pessoas que às vezes não são cristão ou cristã, que elas fazem um papel de um verdadeiro cristão, porque elas servem. Mas no mundo que a gente vive, infelizmente, às vezes a gente encontra pessoas que ela acha absurdo ela ter um cargo elevado, por exemplo, ela é um gerente, às vezes ela acha absurdo fazer um trabalho de um faxineiro. Ou às vezes até no nosso meio, às vezes é um pastor que ele acha o cúmulo varrer uma igreja, passar um pano numa igreja, limpar um banheiro, fazer um trabalho de um obreiro, ficar numa porta. Então, existia isso entre os discípulos. Existia o espírito de competição, ao ponto deles chegar a perguntar para Jesus, olha que absurdo, chegar a perguntar para Jesus quem era mais importante. Porque, vamos assim dizer, eles procuravam o status. Jesus não encontrou um grupo de discípulo convertido, meu amigo e minha amiga. Mas Jesus tratou cada um deles através de suas mensagens, seus ensinamentos. Os discípulos se tornaram grandes homens de Deus, mas no começo não foi assim. Existia entre eles brigas, competições, ao ponto de perguntarem para Jesus quem era o mais importante. Aí Jesus ensinava eles, falava, olha, entre os gentios, ou seja, entre os mundanos, o maior sempre é mais importante que o menor. Mas Jesus ensinava para os discípulos, né? Entre vocês não pode ser assim. Se alguém quer ser maior, vai ter que ser servo de todos, vai ter que ser o menor. Vai ter que começar lá atrás, né? Por exemplo, se o camarada ele quer ser patrão, ele vai ter que ser o primeiro a chegar e o último a sair. E às vezes não é isso que a gente encontra, né? Às vezes o patrão, ele se aproveita porque é patrão, chega a hora que quer, vai embora a hora que quer. Não é assim. Ou não só patrão, mas pastor também. Porque às vezes o pastor ele impõe uma coisa para os obreiros, para a igreja, que nem ele faz. Ele é o primeiro a ir embora, ele é o último a chegar, é o primeiro a ir embora. Às vezes ele cobra dos obreiros ou dos membros que tem que orar, mas não ora. Cobra dos obreiros, dos membros que tem que chegar cedo na igreja, mas ele chega tarde. Então foi o que Jesus ele ensinou para os discípulos. Através de seus ensinamentos, Jesus mostrou que se alguém ele queria ser importante, ele deveria ser o menor de todos. Aliás, Jesus ele não só ensinava, como dava exemplo, pois ele se comportou como um servo, porque era trabalho de um servo lavar os pés. E aonde que ficam os pés? No lugar mais baixo do corpo, né? Então, Jesus ele se colocou como servo de todos. E se você for olhar para
para a Bíblia, lá em Filipenses, capítulo 2, verso 5, você vai ver isso. Ó. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ó. Tem entre vocês os mesmos pensamentos que Cristo Jesus, ou os mesmos sentimentos, é a mesma coisa. Então você vê, nós não estamos vivendo essa série Imitadores de Cristo? Foi o que o apóstolo Paulo disse, que a gente tem que ter o mesmo pensamento de Cristo, os mesmos sentimentos de Cristo, as mesmas atitudes de Cristo. Né? Aí no versículo 6 de Filipenses 2, ele continua, né? Porque mesmo tendo a posição de Deus, não considerou ser igual a Deus, mas se tornou, né, semelhante aos homens. Está no versículo 5, versículo 7, perdão. Está no versículo 6 e versículo 7, tá? O versículo 5 ele fala para a gente ter o mesmo pensamento de Deus, os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Agora, no versículo 6 e 7, ele fala que mesmo tendo a posição de Deus, ele não considerou isso. No versículo 7, ele diz que ele se esvaziou, ou seja, ele renunciou à posição de Deus para se tornar igual a nós. Ou seja, Jesus, quando veio entre nós, eu sempre falo isso, né? Ele veio como um de nós. Jesus, ele fez coisas, meu amigo e minha amiga, que ele não precisava fazer. Eu escutei isso de um pregador e eu concordo com esse pregador, assino embaixo. Que Jesus, ele fez coisas que nós não precisávamos, que ele não precisava fazer. Por exemplo, Jesus, ele precisava ter nascido como uma criança normal? Não precisava. Jesus, ele precisava ser filho de uma mãe natural, filho de um pai natural, terrestre? Não precisava. Jesus, ele precisava crescer como uma criança comum? Não precisava. Jesus precisava trabalhar na carpintaria de seu pai terrestre? Não precisava. A Bíblia não fala que ele trabalhava na carpintaria, mas a lei naquela época era assim. O filho mais velho, quando o pai falecia, o filho mais velho assumia a responsabilidade do pai. Então Jesus, até os 30 anos, Jesus foi um carpinteiro. Foi um carpinteiro. Nasceu numa família simples, morava numa cidade pequena. Inclusive, muitos não acreditavam que ele era o Messias, porque ele era uma pessoa simples. Vamos falar no português claro, ele era gente como a gente. Né? Ele era gente como a gente. Aos 30 anos, ele não precisava ser batizado também, porque para que serve o batismo nas águas? É para arrependimento, né? Eu pergunto, Jesus tinha do que se arrepender? Não tinha. O João até falou Senhor, mas o João Batista, né? Quem tem que ser batizado pelo Senhor sou eu. E Jesus falou, não, João, deixa ser assim mesmo, as escrituras têm que cumprir. Né? Então, meu amigo e minha amiga, resumindo a nossa mensagem, Jesus, ele veio como servo. Ele não precisava fazer nada do que ele fez. Temos um vídeo anterior a esse, dizendo até que Jesus pagava imposto. Né? Ele não precisava. Ele é o Filho de Deus, Filho do Rei, Filho do homem. Mas ele se tornou como um de nós, para mostrar que nós temos que também ser como ele. Então, se você é cristão, se você carrega essa responsabilidade de cristão, você também tem que aprender a ser servo e serva de todos. Mas não é ser um mau servo ou uma má serva, não. Ser um bom e uma boa serva. Fazer para as pessoas aquilo que elas gostariam que fizessem a você. Você gosta de ser bem tratado ou tratada? Então trate bem.
Você gosta de ter compromisso com o horário? Seja você o primeiro a dar exemplo. Você gosta das coisas certas? Faça você primeiro. Então, nós somos imitadores de Cristo, também temos que ser servo como Cristo foi. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Até a próxima lição, se Deus nos permitir.